E vamos voltar a falar sobre os atos antidemocráticos e terroristas. Depois dos atos terroristas de ontem, o bolsonarismo deve perder forças, já que grande parte da opinião pública passou a ver o movimento como algo negativo. Se as tentativas de golpismo não pararem com urgência, serão ainda mais criminalizadas pela classe política. A análise é de Paulo Nicoli Ramires, professor de Sociologia e Política, Escola de Humanidades. O primeiro impacto, né, mais forte é em relação à opinião pública, né, aos meios de comunicação, a instituições da sociedade civil, que, de fato, começaram a observar com uma visão muito negativa, né, o bolsonarismo. Isso tende a fazer com que ele perca força, né, principalmente com uma classe mais moderada de cidadãos. Com certeza, mesmo aqueles que votaram em Bolsonaro, muitos deles não foram a favor desse tipo de golpismo. E, na sequência, né, havendo a manutenção desses atos, né, fechamento de estradas, ameaças de invasão de refinarias, ou mesmo invasão de outros prédios públicos, a tendência é que a classe política e os partidos, né, que defendam a democracia acabem por criar processos de criminalização do bolsonarismo. Aparentemente, o senador Randolph, né, afirmou que nós já temos número suficiente de senadores para abrir o que vai se chamar de CPI do golpe e, enfim, identificando os responsáveis e responsabilizando os participantes, a tendência é que atos como esses não ocorram mais, né, desde que, na força da lei, seguindo a Constituição, que prevê punições enfim, atos golpistas, a tendência é que isso desestimule radicalmente outras pessoas a praticarem ações como nós vimos no domingo. E mais do que isso, né, é necessário associar, de fato, o bolsonarismo a práticas antidemocráticas, né? Consequentemente, a criminalização me parece no horizonte. Por sorte, ninguém morreu nessas manifestações. E durante 4 anos na presidência e ainda como concorrente, né, a presidente em 2018, ele fez uma série de declarações golpistas, né? Deslegitimando o papel do STF, no Congresso até o mandato do Rodrigo Maia, né? Depois, quando o Arthur Lira assume a presidência da Câmara, houve uma atenuação nos embates entre executivo e legislativo, mas o Bolsonaro também incentivou parte da população em pegar as armas, né, para fazer valer a sua vontade e não a da maioria através da democracia. Então, indiretamente, sim, há uma responsabilidade do Bolsonaro pelas suas práticas discursivas e essas críticas à democracia acabam fortalecendo e incentivando, né, atitudes mais radicais como as que nós vimos no domingo. Enquanto instituição, é difícil condenar as Forças Armadas, mas a gente não pode esquecer que houve participação de militares, né, a paisana, dentro dessas invasões. Então, isso pode render exonerações, punições internas, inquéritos, né, no interior das forças militares. Mas a instituição militar como um todo, eu tenho a impressão que não, né? Por mais que eles sejam favoráveis ao bolsonarismo, não houve uma ação direta, né? Houve uma omissão, né? Houve enfim, também um processo de vistas grossas em relação a esses acampamentos, mas também a gente precisa saber observar que até no domingo, né, não havia ocorrido nenhuma ação explícita, violenta ou em função enfim, da destruição de prédios públicos, né, por parte desses bolsonaristas radicais. De modo que, a partir de agora, né, qualquer ato, enfim, envolvendo novas formas de ataques à democracia e que sejam feitas a partir, né, dos acampamentos, mesmo que eles tenham sido destituídos ou de pessoas que estiveram nesse acampamento ou que têm algum tipo de relação com o alto comando dos militares, isso precisa ser averiguado e responsabilizado sim.